Estamos começando agora mais um programa Impressões, agradecendo muito pela sua audiência. E hoje nós temos uma entrevista com a coordenadora do programa Prima, também é uma das maestrinas do projeto, que é Priscila Santana. Priscila, seja bem-vinda aqui ao Impressões. Obrigada. Prazer estar aqui hoje para acompanhar, falar um pouco, dessa minha trajetória. Você é uma baiana que atualmente está trabalhando aqui na Paraíba. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua origem lá no estado da Bahia. Então, eu sou de Salvador. Eu vim de um bairro popular de Salvador, chamado Brotas, que é um desses bairros, acho que seria similar ao Mangabeira aqui, né? Uhum. É um bairro super populoso e minhas origens são super humildes, assim, lá em Salvador. Minha família é super humilde, mas o que é interessante para mim de estar hoje no Prima, de toda dessa trajetória, porque eu vejo nos meus alunos, nos professores, minha própria trajetória. De que eu sempre tive o ditado, eu sempre falava para os alunos que eu não queria morrer pobre. Isso, gente, quando eu via aquela situação, eu sempre tive na minha cabeça que aquilo não era para a minha vida e eu sabia que meu único caminho era eu estudar e agarrar todas as oportunidades que tinham na minha frente. E assim eu fui, Assim eu fiz. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui dessa pessoa muito interessada, muito curiosa e muito oportunista no bom sentido da palavra. De agarrar oportunidades. Exato, de agarrar oportunidades. Então, assim, eu sou formada em jornalismo também, sou jornalista. Uhum. Mas justamente porque eu ficava na dúvida se a música ia ser rentável, É a dúvida de todos os pais, dos alunos, é a dúvida de todo músico, na verdade. Se a música vai ser capaz de sobreviver. Como eu dizia, que eu não queria morrer pobre, não tinha família classe média alta para me sustentar na música, eu ia me garantir por outros meios. Então, assim, eu fiz jornalismo, mas sempre estive na orquestra. Então, assim, eu estava fazendo jornalismo, mas no contraturno eu tocava na Orquestra Sinfônica Jovem de lá de Salvador, que era onde eu também dava aula de música. Então, mas vamos resgatar um pouco essa história antes. Como é que a música entrou na sua vida, você sendo uma criança de uma família pobre em Salvador? Então, a música entrou na minha vida meus pais sempre gostaram muito de música. Minha mãe é evangélica, então assim, lá no contexto evangélico sempre existe música, Existiu e existe. E meu pai é um apreciador à distância de Mozart, de Beethoven, era um pobre gaiato, como a gente disse. Mas ele sempre teve gostos muito distintos e muito variados. Então, assim, eu sempre tive essa variação auditiva em minha casa. Mas a música entrou de forma muito informal na minha vida. Eu estava, no ensino médio não, estava antes, ainda tinha 11 anos. Adolescente, querendo tocar rock and roll, na verdade. Então, eu fui para aprender mais rock and roll, mas eu achava um rock and roll muito pesado, então eu queria aquele rock and roll mais clássico. Uhum. E aí eu fui aprender flauta transversal. Que eu dizia, ok, flauta transversal, eu posso tocar música clássica, eu posso tocar o que eu quiser. E aí eu entrei em um projeto social também, lá no Pelourinho. E foi onde começou minha trajetória musical, assim, A partir dali eu fui meu primeiro dinheiro, foi meu primeiro cachê, Foi onde as oportunidades e as possibilidades foram indo. Depois eu fui para o projeto de Carlinhos Brown também, que tem lá em Salvador, que já é um profissionalizante de música. E depois eu entrei na Orquestra Sinfônica, que jovem, que aí sim, aqui é o Neugibá, que aí minha vida dá uma mudada nesse contexto de música. Foi nesse projeto, nesse programa, na verdade. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você já deve ter ouvido muitas vezes. A Bahia é um celeiro de música popular e também do axé. Nunca lhe seduziu essa vertente? Olha, o axé não. Mas a música popular sim. Mas a música popular sim. O axé nunca foi meu respeito. Tenho muitos amigos que tocam. Já toquei com Daniela, Já fiz essas coisas, mas nunca foi aquela coisa que me atraiu para fazer. A música popular sim, Porque a música, inclusive o axé está dentro da música popular, na verdade, Mas a música popular mais instrumental. A gente tem um movimento grande de jazz, a gente tem um movimento grande de orquestras populares lá, Tem um movimento grande de samba, eu gosto dessas outras vertentes também. Então, mas são estudos diferentes dentro da música, na verdade, São linguagens
que é tudo música, mas estudos bem específicos de cada uma ou outra. Então, nunca... Hoje em dia, eu estudo um pouco mais essa linguagem popular, mas seria mais a popular instrumental, chorinho, jazz, essas questões, esses estilos, na verdade. Justamente como à frente de um projeto, eu acho que é importante ter essa diversidade, né? Essa diversidade de entender o que o mundo é grande, assim como e a música está em todos esses contextos do mundo. Que a música é uma representação cultural de cada lugar. Então, assim, eu estudo contextos musicais diferentes para me somar com maestrina, inclusive, né? Até porque as músicas clássicas que a gente toca, a maioria dos compositores contemporâneos ou do passado, eles se basearam na música popular. Então, assim, Villa-Lobos, a música de Villa-Lobos é toda baseada nas músicas folclóricas, indígenas, né? As melodias todas deles vêm de lá. Mozart era assim, Bach era assim, Haydn era assim. Então, assim, todos esses grandes compositores da música clássica, né, que a gente diz clássica, todos eles se basearam na música popular. Foi o leito dele. Villa-Lobos era um desses que vivia pelo bar do Rio de Janeiro, assim, era super boêmio. Então, eu resgato isso como estudo, inclusive para mim, e claro, como brasileiro, eu gosto de música popular. Nessas suas incursões, antes de escolher, de enveredar pela música orquestral, além de Daniela Mercury, você tocou com outros artistas também ou foi só essa experiência? Daniela, Carlinhos, a gente já fez. Carlinhos já tocou com Carlinhos Brown, né? Carlinhos, porque lá em Salvador todo mundo fala Carlinhos, todo mundo já sabe quem é. Carlinhos Brown, Daniela, a gente fechou com Ivete Sangalo. A gente fez show também com Tatal do Araqueto, não sei se é alguém que conhece, né? Da música popular que eu lembro, Mercedes Sosa, que é uma cantora famosa da Argentina, Susana Baca, que é uma cantora famosa Susana Baca do Peru. Que eu lembro agora da música popular, né? Foram esses. Eu toquei com Maria Rita também, né? Fazendo uma gravação de um DVD dela. Sim, para música popular foram esses cantores que eu lembro agora. Vamos falar um pouco sobre a tua experiência no projeto Neugibá, não é isso? Exato. Como é que foi isso? É parecido com o Prima, né? Exato. O Prima, na verdade, se baseou né, a fonte alimentadora do Prima foi o Neugibá. Quando o Ricardo Coutinho, né, ele é o grande idealizador do programa, o governador da Paraíba, quando ele pensou no programa, aí ele achou quem poderia ser o presidente, né, quem poderia estar à frente, aí chegou no Alex Klein, e Alex foi para a Bahia. Então, ele foi para a Bahia para ver como é que funcionava o Neugibá, porque como é que funcionava essa ideia de orquestra no sentido de cidadania, como é que funcionava essa orquestra com pessoas de vulnerabilidade social. Então, assim, é o que o Neugibá é. O Neugibá 84% do Neugibá são pessoas consideradas negras e pardas, né? E são pessoas que estão dentro do cadastro que a gente diria hoje que tem direito a receber esses apoios do Estado, ou seja, são pessoas que estão dos programas sociais. São pessoas que estão em vulnerabilidade social de alto nível. Então, assim, eu era uma delas, né? E quase todo o escopo do Neugibá foi nesse sentido. Neugibá parece uma palavra africana, mas ele, na verdade, é uma sigla. É uma sigla, né? Que são os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. É uma sigla para representar o que nós somos, né? Que trabalhamos com orquestras dentro da Bahia e com orquestras com jovens e adolescentes, né? Nesse sentido. Então, o Neugibá foi o grande start para mim, para eu dizer, ok, eu posso ver de música, sabe? Aqui dá para eu seguir. Quando você toca o instrumento que eu toco, né? Flauta transversal, depois eu toquei o oboé, a orquestra é o que você quer estar, é onde tem os repertórios interessantes para você, é onde as pessoas te escutam bem, porque nos outros contextos você não consegue ser bem escutado, então assim, é onde você quer estar. Então quando entra na orquestra, é ok, é aqui que eu consigo timbrar bem com o meu instrumento, e lá, e assim, minha primeira viagem de avião foi direto para Londres, então assim, a primeira viagem da orquestra foi para Londres, Ricardo Castro, que é o diretor-geral do programa, ele é uma pessoa muito ambiciosa, no melhor sentido que você pensar dessa palavra. Então ele falou, olha, se é pra gente sair, se é pra ter visibilidade, a gente vai pro berço, bora pra Europa. Então a gente foi pra Europa. A primeira turnê em 2011, foi pra Londres, e lá a gente retornou algumas outras vezes para fazer turnê. Então assim, para 90% daquele público, né, que
nunca pensou que iria para Londres, mesmo que lá é um programa que não é só para quem não é quem é pobre, sabe? É um programa também para classe média alta. Mesmo os de classe média nunca pensaram em ter essa oportunidade, né? Então, assim, quando você tem essa primeira oportunidade e vai para Londres, isso já abre uma dimensão cultural na sua cabeça, assim, de possibilidade também. Eu quero saber como é que funcionou isso na sua cabeça e como foi a receptividade também do público londrino. Você conta isso pra gente daqui a pouco, depois do intervalo.